amigos, eu espero que vocês estejam bem. A gente está trabalhando alguns temas dentro da doutrina espírita, aqueles que a gente considera na nossa ótica e dentro das nossas relações sociais, familiares, afetivas e espirituais. A gente tem escolhido alguns temas que pode nortear essas relações, mas principalmente a nossa relação conosco, porque a nossa relação conosco é abrir portas para a relação com a divindade. Então, o que a gente vai fazer? Hoje, nós vamos pegar um capítulo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, mas eu vou trazer alguns pontos. Quem tiver este capítulo, depois trabalhe, é o capítulo 10. Trabalhe este capítulo na sua leitura, no seu autoinvestimento, porque aqui a gente vai entender a essência, o alicerce das nossas dificuldades. Chama-se reflexo matriz. E aí, a Hermance Dufour, o livro Reforma Íntima Sem Martírio, é um livro psicografado por um companheiro nosso da doutrina, que é o Vanderlei Soares, Vanderlei Oliveira. Deixa eu ver se aqui ele está como Oliveira ou Soares, mas eu vou responder para vocês. Vanderlei Oliveira na minha edição. Então, veja bem, a Hermance Dufour, que trabalha com Vanderlei, ela traz vários aspectos para a nossa reflexão aqui neste capítulo. No livro todo, mas nós vamos buscando alguns pontos que nos acrescenta, além de outros que ao longo dessas gravações a gente vai trabalhar também. Reflexo matriz. A gente sempre tem aquele questionamento, por mais que a gente conheça, porque veja bem, nós conhecemos o que é certo e o que é errado. Nós conhecemos o que a gente pode e o que a gente não pode. Nós conhecemos aquilo que a gente deve e aquilo que a gente não deve. Embora tenhamos estes conhecimentos, a gente muitas vezes faz o errado, muitas vezes a gente faz o que não deve, o certo e o errado, o que deve e o que não deve, e muitas vezes nós fazemos aquilo que não pode. Por que que a gente faz, embora tenhamos conhecimento, embora muitas pessoas falam, o conhecimento já é a consciência, não é a consciência. O conhecimento é diferente da consciência. Por quê? Porque conhecimento é isso que a gente está fazendo aqui. É a construção teórica. Então, deixa eu pegar um outro pincel. Como vocês podem ver, eu estou colocando aqui, mas as pessoas muitas vezes colocam conhecimento e consciência no mesmo patamar. E conhecimento e consciência não estão no mesmo patamar. Por quê? O conhecimento é a construção teórica desse movimento que nós estamos fazendo. A gente lê, estuda, divulga, vê as dúvidas, as pessoas postam as suas dúvidas, a gente tenta responder nos outros vídeos. Isso é construção de conhecimento. Mas ele é diferente da consciência. Por que que ele é diferente? Porque o conhecimento é a construção teórica. Aquilo que a gente vai lendo, divulgando, aprendendo, assimilando, construção teórica. A consciência é a prática do conhecimento. A consciência é colocar em prática tudo que a gente está lendo, que a gente está estudando. Então, por que que a gente sabe o que deve e o que não deve, mas faz o que não deve? O que é certo e o que é errado, mas faz o errado. O que pode e o que não pode, mas faz aquilo que não pode. Porque temos o conhecimento, mas falta-nos a consciência. Nesse momento, nós estamos trabalhando na construção do conhecimento para que a gente saia efetivamente para o estabelecimento da consciência. Quando estabelece a consciência, gente, ela é de forma definitiva, ela é avassaladora. Por quê? Porque aí a gente já não sai repetindo mais aqueles enganos anteriores. Tá claro isso?
Quando a Irmãs do Fogo coloca para nós reflexo matriz, ela está querendo dizer, vai explicar para a gente de onde vem essa repetição de enganos que a gente vem cometendo, embora tenhamos conhecimento para não cometer. Tá claro? Então, veja bem, vou trazer aqui um trechinho que ela vai dizer para nós assim: na vida subconsciencial, encontramos o reflexo e a emoção induzindo para o consciente o projeto das ideias, que vão consubstanciar atitudes e palavras nos rumos da perfeição ou no cativeiro das expiações dolorosas. Então, quando ela fala para nós na vida consciencial, atentemos-nos para esse detalhe aqui. Imaginem vocês que aqui é uma pessoa de perfil. Vocês precisam imaginar, e se vocês não derem conta que aqui é uma pessoa de perfil, é porque está faltando fé em vocês. Então já tem outro problema para trabalhar, porque aqui é uma pessoa de perfil. Tá claro? Ok. Se vocês estão vendo que aqui é uma pessoa de perfil, nós vamos colocar nessa divisão a nossa casa mental. Na casa mental, nós temos aqui a superconsciência. Nós temos aqui a consciência. E aqui o nosso inconsciente ou a subconsciência. Quem vai explicar para a gente de forma mais detalhada sobre a casa mental é André Luiz, no livro No Mundo Maior. No capítulo 3 está intitulado Casa Mental. E ele vai dissecar isso que nós estamos tentando trazer aqui, uma ideia, apenas para entendermos quais aspectos que a Irmãs do Fogo coloca para a gente. Então veja, na fala dela, na vida subconsciencial encontramos o reflexo e a emoção induzido. A subconsciencial é essa aqui, ó. Sub, abaixo. Abaixo da consciência, encontramos os reflexos e as emoções induzindo para a consciência. Olha só. Induzindo para o consciente o projeto das ideias. Então, muito do que a gente vivencia aqui vem do inconsciente. Vem do inconsciente. Muito do que a gente vivencia. Se vivenciamos na nossa realidade, porque a consciência é o que está na nossa realidade. O inconsciente é o que está no nosso passado. A superconsciência é a nossa meta, as nossas perspectivas, o nosso futuro, os nossos projetos, as nossas intenções futuras, elas estão na superconsciência. Então a consciência é aquilo que eu estou vivendo hoje. Ah, mas o inconsciente é só o passado? A encarnação passada? Não. Vou pegar um exemplo para vocês verem o que já se passou no café da manhã de hoje. O que já aconteceu no almoço de hoje, o que vai virando o passado, vai para o inconsciente. Com o tempo, aquilo não tem tanta relevância. Vocês querem ver um exemplo? Vocês podem se lembrar, vocês conseguem se lembrar da escola que vocês estudaram quando estavam com 7 anos, 8, 9, quando fizeram, quem é da minha geração, o primário. Lembra do primário? Hoje a gente chama de Fundamental 1, que vai até a 5ª série. O primário era da 1ª à 4ª. Nós temos o Fundamental 2, que vai até a 9ª série. Nós tínhamos o primário da 1ª à 4ª e tínhamos além do primário, como é que era o nome? Vocês vão lembrar, porque eu já não estou lembrando, porque está lá no meu inconsciente, mas eu passei por lá, que é da 5ª à 8ª, né? Antes tinha o primário, depois vinha um que eu esqueci o nome, não sei se era o secundário, e depois vinha o científico, que hoje chama-se ensino médio. A gente lembra da escola, lembramos de alguns professores, sabemos que a sala de aula estava cheia, lembramos talvez o nome de 3, 5, talvez 7 colegas do primário ou do fundamental.
mas estudamos lá. Hoje conseguimos lembrar da escola. O que é esse movimento que nesta vida está tudo gravado no inconsciente? Já virou passado. Então nós não estamos falando só do passado de outra encarnação. Nós estamos colocando o passado desta encarnação. Então você lembra de alguma coisa que te incomodou quando você estava com 11 anos? Às vezes você lembra o incômodo, mas não lembra a idade. Mas quando você chega aos 40, aos 50, aos 60, muita coisa vai ficando para trás, fica no inconsciente desta encarnação. Mas nós temos o inconsciente das encarnações passadas. Esse inconsciente das encarnações passadas, muitas vezes eles determinam. Aí vem o que a Hermance Dufour coloca. Eles estão trabalhando nas questões conscienciais das nossas relações. Lembram a pergunta 459 do Livro dos Espíritos? Se eles influenciam na nossa vida? Só que a espiritualidade responde: influencia tanto que ordinários são eles que vos dirigem. Eles estão influenciando na consciência atual, estão influenciando, porém, para eles influenciarem numa área que nós temos dificuldades, muitas vezes eles sabem que essas dificuldades não estão na nossa consciência apenas, elas têm uma raiz no inconsciente. Entenderam? Elas têm uma raiz no inconsciente. Então, por exemplo, a chance de eu receber uma influência, vou pegar o exemplo do álcool. Eu não tenho nenhum vínculo com o álcool. A chance deles me agredirem na parte do alcoolismo, ela é remotíssima, porque eu não tenho nenhum tipo de vinculação. Então, se for investigar no meu inconsciente, é provável que eu já tenha vencido essa etapa lá atrás. Mas, se eu tenho problemas com a ambição, com o orgulho, com a mentira, com a fofoca, eu começo a fazer isso aqui hoje, mas encontra ressonância no meu estado inconsciente lá atrás, porque eu já tenho 3, 5, 8 séculos aonde eu estou envolvido com essas situações. Essas situações negativas que me agridem no consciente, chama-se reflexo matriz. Entenderam? Então, o reflexo matriz, ele está relacionado com os nossos plantios que estão gravados no inconsciente. No livro Obreiros da Vida Eterna, o 4º livro da coleção de André Luiz, ele conversando com o espírito de Barcelos, o espírito de Barcelos, que é um médico que está no plano espiritual, quando para o plano espiritual ele retorna, ele resolve aprofundar nas questões do inconsciente, nos estudos de Freud, que claramente explicou isso para nós quando esteve com a gente aqui na Terra, trabalhando junto com a espiritualidade, na construção efetiva da casa mental para o nosso entendimento. Então, o espírito de Barcelos começa a estudar, e aí ele vai conversar com André Luiz. Olha a fala de Barcelos: os dramas do inconsciente, os recalques, os complexos de inferioridade e as questões da libido, ou seja, os dramas do inconsciente, as dificuldades que nós temos como um todo, os recalques, aqueles traumas que a gente está com dificuldade de elaborar, de eliminar, as questões libidinais, ou seja, os nossos problemas da área sexual, da área sensual, dificilmente conseguirão ser trabalhados a ponto de trazer um alívio intenso para a criatura que está envolvida nos processos, nas técnicas psicoterápicas, psiquiátricas, psicanalíticas. Por quê? Porque eles têm raízes profundas no inconsciente. Mas quando a pessoa chega na clínica, ela vai trabalhar a superfície daquele problema. Trabalhando a superfície daquele problema, ela já está trabalhando, o que está aparecendo hoje, ela já está trabalhando dentro do reflexo matriz. Então, se eu tenho um problema na questão, eu tenho problema na questão sexual, não é se. Por quê? André Luiz coloca pra gente no livro Sinal Verde, psicologicamente, cada criatura conserva em matéria de sexo um problema diferente. O que ele está dizendo?
Psicologicamente, ou seja, na nossa casa mental, todos nós temos dificuldades nessa área. Todos nós temos dificuldades nessa área. Em maior ou em menor grau, todos nós temos. Quando Jesus coloca no capítulo 8 de João, atira a primeira pedra, no versículo 7, quem estiver sem pecado, ele está fazendo referência a todas as criaturas. Por quê? Porque muitas vezes você não tem algo tão agressivo, mas você tem algo que literalmente te incomoda. Às vezes você não tem na ação para com as outras pessoas, mas você tem no seu campo mental. Então, se nós temos dificuldades nessa área aqui, considerando que temos, aí vem o espírito de Barcelos, quando ele afirma para nós que os dramas do inconsciente, os traumas, os recalques, o complexo de inferioridade, as questões da libido, as questões da sexualidade, elas têm raízes profundas no inconsciente. Quando o paciente chega na clínica, ele vem para tratar dentro de uma questão superficial para aliviar. Porque se ele for aliviado nas questões conscienciais, ele vai se instrumentalizar internamente para dar conta de superar as dificuldades que o dia a dia vai impor. E quando ele se instrumentaliza, ele vai vencendo, ele vai filtrando, ele vai disciplinando as questões do inconsciente. Porque nem tudo que está lá atrás, ligado ao campo negativo, nós temos que deixar vir à tona e começar a cumprir, não. Nós temos é que disciplinar esse sentimento, nós temos que disciplinar o impulso. Por quê? Ele é reflexo matriz da maioria das nossas atitudes hoje, mas é um reflexo matriz negativo. Nós ainda não conseguimos sublimar esse estado do nosso inconsciente, por mais que a gente esteja hoje trabalhando no campo do conhecimento. Está claro isso para vocês? Então, a irmã Cidufo coloca para nós assim: os pensamentos precisam ser muito vigiados para não induzirem as velhas emoções. E aí, quando ela fala, os pensamentos precisam ser muito vigiados para não induzir as velhas emoções, a fala de Jesus. No capítulo 6, no capítulo 26 de Mateus, no versículo 41, ele coloca para nós: vigiai e orai para não entrar em tentação. Mas, muitas vezes a gente encerra essa parte do versículo. Mas o versículo é: vigiai e orai para não entrar em tentação. Agora, olha a fala de Jesus: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus está dizendo para nós? Nós estamos prontos para essa luta, gente. E muitas vezes nós atendemos a demanda do corpo. Quando eu, no meu estado atual, atendo às demandas do corpo, eu estou atendendo situações do meu inconsciente passado, ou seja, da minha vida pregressa secular e às vezes milenar, aonde entra no movimento autodestrutivo. Mas as pessoas guardam assim: orai e vigiai. Olha, orai e vigiai para não entrar em tentação. Por quê? O que a irmã se coloca para nós? Se a gente entrar na tentação, a tentação são as vivências anteriores. São as emoções que estão guardadas no inconsciente profundo. Não entre em tentação. Não vivencie as coisas do inconsciente profundo. Não permita que as emoções entrem para o mundo consciencial. E aí Jesus, no seu ensinamento, ele fala para nós que o espírito está pronto. Com essa bagagem aqui, o espírito está pronto. Para quê? Para estabelecer efetivamente a consciência. Com essa bagagem, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa parte que a carne é fraca, todo mundo está guardando na cabeça. Ah, eu não dou conta porque a carne é fraca. Às vezes a pessoa acha que isso é frase de para-choque de caminhão. Aí vem lá, você está na estrada viajando, vem lá, a carne é fraca. Quer dizer, ele já está dizendo que ele está atendendo às demandas sociais. Ah, a carne é fraca. Quem falou para nós que a carne é fraca foi o Cristo. Mas muito antes de nos acomodarmos com esse ensinamento, neste mesmo versículo,
No capítulo 26, no versículo 41 de Mateus, ele coloca antes, o espírito está pronto. Então, para vencermos o reflexo matriz, que tem agredido o nosso estado íntimo, força de vontade. Força de vontade. Nós temos condições de fazer isso. Vai colocar para nós o Livro dos Espíritos, na questão de número 468, quando ele coloca os espíritos cuja influência é repelida pela vontade, renunciam às suas tentativas, aquelas entidades que estão te agredindo aqui, e você repele, você afasta. Eles se afastam se você desejar, baseado na sua consciência, com tudo que você está conhecendo, para trabalhar valores novos, eles se afastam. E ele diz assim, e o que você queria que eles fizessem? Se eles não conseguem te atentar, eles se afastam. Ou seja, é força de vontade. Se eles não conseguem te atentar, se eles não encontram ressonância porque você disciplina os impulsos, você disciplina, então eles se afastam. Ok? Porém, vocês acharam que acabou, né? Mas não acabou. Ele diz assim, entretanto, eles se afastam, mas eles ficam como o gato espreita o rato. Então, se a gente entra no movimento de não orar e não vigiar, oração, gente, é estabelecer contato com a divindade. Vigilância é fazer com que esse contato saia do campo da teoria e vire prática. Trabalhe em favor do próximo. Se você não fizer oração e vigilância, eles ficam como o gato espreita o rato. Ou seja, eles te estimulam aqui. Isso aqui vai incidir sobre o seu consciente. Daí a pouco, as emoções passadas começam a infernizar o seu dia a dia. Trabalhemos no texto Reflexo Matriz. É apenas um pontapé inicial para nós entendermos o que a Irmã Dufour tem trazido para nós no livro Reforma Íntima Sem Martírio. Ok? Um abraço a todos, até breve, se Deus quiser.